De Jesus, em 1 Samuel, aleluias, no capítulo de número 16, e Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração esta noite. Amém, igreja? Amém. Aleluia, o Senhor me deu essa palavra para falar comigo e contigo nesta noite. Aleluia, 1 Samuel, capítulo de número 16, vamos meditar alguns versículos em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, a partir do verso 1 que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra, uma vaca em tuas mãos, e diz: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então o ancião da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é tua vida? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Aleluia. E os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para alguma, aleluia, para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, na igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com a minha vida e para com a tua vida. A palavra do Senhor, ela vai deixar claro para mim e para ti: Deus sempre escolheu as coisas certas. Deus sempre fez tudo certo e perfeito. Aleluias. Mas quem faz a escolha errônea é o homem. Quem segue os caminhos, aleluia, tortuoso, é o homem. Quem desfaz aquilo que é bom para si é o homem. Mas Deus sempre escolheu certo. Deus sempre fez perfeito e tudo maravilhoso diante dos teus olhos. E a palavra do Senhor vai dizer: tendo o rei Saul, aleluia, negligenciado a palavra do Senhor, a ordenança do Senhor, Deus então rejeitou para reinar. Deus não rejeitou a honra de Saul. Deus não rejeitou a vida de Saul. Deus não rejeitou a família de Saul. Deus rejeitou para ele não reinar sobre o teu povo. Deus rejeita pessoas para reinar sobre o teu povo, porque tem pessoas que não têm capacidade, aleluia, de cuidar de almas. Tem pessoas que não têm capacidade de direcionar a pessoa ao caminho do Senhor. Tem pessoas que desobedecem constantemente, que Deus conhece o teu pensamento, o teu coração, onde vai chegar, aonde vai parar, aonde vai errar. Deus sabe de todas as coisas. E Deus conhecendo o erro, aleluia, que estava o poder sobre a mão de Saul. E Saul, sendo falho, negligenciando a palavra do Senhor, Deus sabia perfeitamente que todo o meu povo ia ser desobediente quando Saul
Saul. Todo o povo ia fazer segundo as suas vontades, porque havia um líder que ia dirigir eles ao mau caminho. Aleluia! Então o Senhor rejeita ele para dirigir sobre o teu povo. E a palavra do Senhor vai dizer: Deus agora, ele chama Samuel, aleluia, dá uma ordenança a Samuel, porque Samuel compadecia constantemente de Saul. Quantos de nós não compadecem pela vida das pessoas? Quando Deus está tratando, o homem, coloca no leito o homem ou a mulher ou o jovem. Aleluia! E a igreja faz o quê? Quer tomar na mão de Deus. A igreja entra em ação, a igreja jejua, a igreja faz propósito, vai na casa e quer tomar da mão de Deus o que Deus quer fazer, como Deus quer agir, como Deus quer tratar. Aleluia! E Saul, aleluia, Samuel, ele era dessa maneira. Deus queria tratar Saul, mas Samuel estava na intercessão. Samuel buscava tentar se lutar contra Deus para livrar Saul. Mas Deus diz para ele: até quando eu rejeitei para não governar sobre meu povo? E por que tu ainda tem dó dele? Sendo eu, aleluia, o rejeitado. É preciso, o Senhor traz uma lição para mim e para ti. É preciso eu e você entender quando é que Deus está tratando alguém. Para Deus tratar Saul, ele tirou o reinado e liderou um espírito de tormento, um espírito depressivo. Aleluia! Mas Saul só se acalmava quando ouvia o som da música. Quando Davi tocava, não era a música que o acalmava, mas era a presença de Deus sobre Davi que afastava o espírito de tormento. Deus permitiu o tormento, mas permitiu também, aleluia, ele entendeu para ser tratado, mas ele não quis ser tratado. Tem crente que não quer ser tratado. Deus dá oportunidade. Está difícil, está na luta, está na prova, está doendo, está na depressão, está vivendo de medicação, e o Senhor quer tratar, dá oportunidade. E aí o que acontece com esse homem e com essa mulher? Quando ele se sente na tranquilidade, aí o coração dele é perverso, ainda teus caminhos é perverso, ainda a tua decisão é a mesma, ainda o teu pensamento é o mesmo, ainda o teu caminho é o mesmo. Aleluia! E o Senhor, ele permitiu, aleluia, que ele fosse tratado e deu oportunidade. Deus dá oportunidade para cada um de você, crente, que está aqui essa noite. Deus está dando oportunidade. Por isso não questiona, não reclama, mas adora, serve, aproveita a sua oportunidade que Ele te dá para te tratar, para te levar para a glória, para te fazer, aleluia, um ser diferente nessa terra. E a palavra do Senhor vai dizer: Saul teve a oportunidade, mas rejeitou. Aleluia! Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus diz: vai, Samuel, eu já escolhi alguém para liderar sobre o meu povo, para reinar sobre o meu povo. E Samuel, temendo a Saul, Deus diz: vai, toma a bezerra, leva a vaca, diz que você vai sacrificar para mim. Aleluia! E chegando lá, chama Jessé. Aleluia! Porque eu tenho entre os filhos dele, aleluia, ungido para liderar o meu povo. E a palavra do Senhor diz que Samuel, chegando lá em Belém, o povo já temia quando chegava um profeta, porque o profeta daquele tempo, os profetas de Deus, não é como os profetas de hoje, que eles chegam e enjoeiam da igreja. Eles chegavam e entregavam o que Deus mandava para a igreja se consertar. Eles entregavam o que Deus ordenava para o povo se revertir. Eles entregavam o que Deus mandava para o povo ser curado. Mas os falsos profetas de hoje, eles chegam e o povo se agita e volta para casa atormentado, volta para casa tentado, com as suas vidas da mesma maneira, sem mudança. E eles glorificam ao pregador, mas ao nome do Senhor eles não se reverenciam, porque aprendeu a reverenciar quem? A quem veio pregar.
E Deus vai ensinar para mim e para ti uma lição. O Senhor, a primeira coisa que Ele mostra, quando Ele ordena Samuel ir, aleluia, para os pastores lutar, aleluia, o Senhor vai mostrar o quê? Primeira decisão de Samuel, quando ele foi, eles vão me matar. Deus diz, então sacrifica. Tu tem alguém para escolher? Tu tem alguém para ungir? Foi Deus que mandou. Aleluia, o Senhor vai dizer então, aleluia, ora, sacrifica, aleluia, porque o sangue não pode vir sobre ti, mas era vindo sobre quem cometeu o erro. Mas a escolha de derramar o óleo está na vida de quem está com o cântaro de ouro, quem está, aleluia, no óleo para ungir. Aleluia, o Senhor, Ele mostra a lição. Quem tem ungido, aleluia, muitos falsos profetas, é quem está lotado, é quem está embaixo. Quem tem trazido a abominação para dentro da igreja, não é quem está embaixo, é quem está em cima. Quem é que tem trazido engano para a igreja, não é quem senta embaixo, é quem senta em cima. E o Senhor vai dizer na primeira geração: sacrifício. É necessário sacrificar ao Senhor. Samuel não foi para sacrificar para Davi, não foi para sacrificar para o povo de Israel. Ele fazia sacrifício para o Senhor, para ungir o escolhido de Deus. Aleluia. E uma lição, aleluia, o Senhor nos dá essa noite. Não unge quem nós quer, unge a quem eu escolho. Aleluia. Porque eu bem sei que terás capacidade para liderar o meu povo. Bem sei eu quem pode dirigir o meu povo nos meus caminhos. Aleluia. Aleluia. E Deus começa a mostrar para Samuel, aleluia, que o sacrifício era necessário. Muito bem perdido. Tem perdido, é amigo. O Senhor diz: não olha a aparência, não olha a tua veste, não olha, aleluia, a tua fisionomia alto baixo, não olha a tua carreira social, aleluia, mas o Senhor diz: eu rejeito os que aparecem.
Ah, Senhor, Deus vai visitar a mesma congregação, dentro dessa cidade, o mesmo ministério. O Senhor visitará os pastores, Deus Santo, e cobrarás. Muitos descerão à sepultura, e o Senhor está dizendo: não é para salvação, colocarei muitos no leito para tratar de porque negligenciaram a minha palavra, assim diz o Senhor. Altar, ouve a minha voz, oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, oh, glória, 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 glórias, aleluias, aleluias. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não ponha a mão onde o Senhor não andar, aleluia. Não entra onde o Senhor não ordenar, aleluia. Para quem tu não receba, aleluia, também a carga que virá, aleluia. Deus vai limpar toda esta cidade, aleluia, porque tem muitos no altar que está brigando de cristão com a palavra do Senhor, aleluia. Quem tem ouvido, ouça, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: Samuel, aleluia, ele vai sacrificar. E Samuel tem uma preocupação, e a preocupação de Samuel chamou a atenção de Deus, aleluia. Que Deus sonda e examina, aleluia, sonda o coração e examina os pensamentos. A palavra do Senhor vai deixar claro. Samuel, quando ele viu, depois do sacrifício, a primeira coisa que ele pensou: esse já é o ungido do Senhor. E Deus já sondou o coração de Samuel, dizendo a Samuel: não olhe a tua aparência, Samuel, aleluia, porque eu já rejeitei. Observa a igreja, ele foi ao sacrifício, santificaram todos os filhos de Jessé, sacrificaram. Na tua consciência, Samuel já chegou e disse: santificai-vos. Eles já foram santificados, amém? Mas a palavra do Senhor vai dizer: depois do sacrifício, depois deles se santificarem, Deus ainda diz: eu não escolhi nenhum desses. Não é o que tu lava por fora, é o que está lavado por dentro. Não é o que tu se preocupou em fazer por fora. Eles pensou que Deus ia olhar apenas porque eles foram, porque sacrificou. Mas Deus quer saber da mudança por dentro. Quem é que está sacrificando para mudar por dentro? Quem é que está pagando o preço para mudar o teu caráter? Quem é que está pagando o preço para se revertir a palavra do Senhor? E Deus disse: Samuel, estes aí eu rejeitei. Davi não estava lá, nem na hora do sacrifício e nem na hora da ordenança: santificai-vos. Davi não estava lá, mas Deus já conhecia Davi no campo. Deus já conhecia quem o adorava lá no campo. Deus já conhecia o esforço de Davi no campo, cuidando das ovelhas, os protegendo de urso, de leão, de lobos, de todo mal. Lá estava Davi. Ele não estava na casa. Tem muitos que estão na casa e fazem colaborar. Quem vai para o inferno é quem está lá no bar. Quem vai para o inferno é quem está lá no tráfico. Quem vai para o inferno é quem está na prostituição. Mas eu quero te dizer, eles podem até ser salvos no leito, mas se você que conhece a palavra, será que terá chance? Aleluia, se morrer, será que será salvo? Porque a cobrança maior é para quem está aqui dentro, não é para quem está lá fora. E o julgamento
estatuto. Aleluias. Tu tem mandamentos. Aleluias. E o Senhor, Ele exige purificação. E a palavra do Senhor vai dizer: todos já estavam com o banquete pronto na casa. Agora não estão eles lá preocupados. E agora quem de nós vai ser o rei? E o Senhor mostra a Samuel: nenhum desses, nenhum foi escolhido pelo Senhor. Mas Deus não rejeitou as duas almas. Mas Deus chamou a todos para se santificar. Deus chamou a todos para se purificar. Deus chamou a todos para sacrificar. Mas para reinar, escolhido. Para liderar, escolhido. Aleluia. Não é qualquer um que tem que liderar o povo de Deus. E o Senhor, aleluias, Ele manda, aleluias. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Samuel agora, ele pergunta a Jessé se não tem mais um. E se ele vai dizer sim, tem um irmão para o campo. Então a ordem é dada: só vai se assentar à mesa quando ele chegar. Tu pode estar sentado dentro da igreja, mas se tu não se santificar, chega alguém por último, ele se dedica a se santificar e ele passa na tua frente. Não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta questionar, não adianta murmurar o canto mais no bem, porque a oportunidade que foi dada para ti foi dada para ela, mas a dedicação é diferente. Então tu quer ser salvo, tu quer entrar no reino do céu, aleluia, tu quer ser reconhecido no céu, tu quer ser reconhecido no inferno. Tu diz: não, no inferno não. Eu te digo: seja reconhecido no inferno, porque o inferno, os demônios, precisa temer você. Eles precisam te olhar e dizer: aquele ali eu conheço, é servo de Deus, eu não quero ver com ele, eu tenho ódio dele, eu não quero ele em nosso meio. Então seja conhecido no inferno, seja conhecido no céu, seja conhecido na terra, seja conhecido na tua rua, seja conhecido no teu ministério, seja conhecido no teu trabalho, como servo do Altíssimo, para que tu seja sal da terra e luz do mundo. Ilumina a vida de pessoas que ainda se encontram perdidas. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer: Davi foi ungido a rei, ainda moço. Aleluia. Mas ele só foi pegar no arado quando tinha capacidade. E Deus tratou Davi no deserto. Aleluia. Tu pode ser escolhido hoje para tua casa, mas até você colocar a mão naquilo que Deus diz: eu vou te dar. Tem processo. Tem processo. Aleluia. Quem quer passar pelo processo? Ninguém. Quem quer só as bênçãos? Todo mundo. Quem quer viver na lutas e batalha para receber a promessa? Ninguém. Quem queria dar um passo e já receber tudo? Todos. Mas Davi foi ungido moço. Deus já te escolheu desde o ventre para ser salvo. Mas agora é o tempo do período do deserto. Você vai ter luta, tu vai ter prova. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer: isso não tirou o deserto, as lutas, as perseguições, as provações. Não tirou, aleluia, o caráter de Davi. Não tirou, aleluia, a tua mansidão. Não tirou a tua humildade. Não tirou dele, aleluia, o teu caráter que agradava-se a Deus. Aleluia. E Deus agora coloca no deserto para preparar o teu servo. Aleluia. Para liderar uma multidão. E a palavra do Senhor diz, aleluia, da preparação do caráter do homem. Como Deus prepara o homem para vencer
E para ser moldado, igreja, é fácil. Israel, aleluia, chegava lá, matava um boi e falava assim: não está santificado. O tempo se passou e Deus viu que o coração do homem era o mesmo. O tempo se passou e Deus viu que, mesmo que matasse toda ovelha, todo gado, todo carneiro, toda ave, entregasse todo alimento na terra para tirar o pecado do homem, não era ainda o suficiente. Não era ainda o suficiente para mudar o caráter do homem. E Deus molda o caráter do homem no deserto. Aleluia! E Deus vai moldar a tua igreja. Deus molda a tua igreja. Muitos lugares o vento já está passando. Muitos lugares a tempestade está chegando. Em muitos lugares, aleluia, a terra já está tremendo. Em muitos lugares a escassez já está começando. Muitos lugares a pestilência já tem entrado na cidade. Aleluia! Brasil começou e está vindo devagarinho. É tempo de nós entender, é tempo de mudar, é tempo de tratar. Deus quer tratar o teu povo. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, igreja. Romanos capítulo de número 12. A palavra do Senhor, ela vai deixar claro para mim e para você no verso 1. Paulo diz: rogo vós, irmãos, sejais gratos a Deus pela tua compaixão e apresentei os vossos corpos santos, aleluia, com culto racional, aleluia, e não se conformeis com as coisas deste mundo, aleluia. Mas ele diz que nós renovemos pelo vosso pensamento, aleluia, e experimentei a boa, perfeita vontade do Senhor. Então eu pergunto à igreja: o que Deus quer do teu povo? Quando Ele quer tratar o teu povo no deserto, santificação da alma e do espírito, é para permanecer. Isaías 55:8, ele disse: os vossos caminhos não são os meus caminhos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Mas assim como o céu é mais alto que a terra, assim é os meus caminhos e os meus pensamentos. É preciso eu e você ser moldado pelo pensamento do céu. É preciso eu e você ter o pensamento do céu. Paulo disse: vós teis o pensamento de Cristo. Como eu posso ter o pensamento de Cristo se eu só procuro as coisas deste mundo? Eu só vivo as coisas deste mundo. Eu só posso satisfazer a minha carne. Aí eu pergunto: Jesus procurou satisfazer a tua carne? Ou ele disse: eu vim satisfazer a vontade do meu Pai? Aleluia. Deus te chamou para liderar uma multidão. Ele chamou a igreja como luz do mundo e sal da terra. Como a igreja vai liderar alguém? Se ela está em treva, passa a treva lá. Mas se passar alguém diferente sendo luz, vai pregoar a palavra, vai haver vida, vai haver resposta, vai haver alma resgatada ao Senhor. Aleluia. Ele não te chamou para ficar na cadeia, ele te chamou para onde tu passar tu ser luz. Mas para ser luz precisa ser tratado. E para ser tratado, Paulo disse: não se conformeis com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo têm matado o crente, têm tirado o crente da presença do Senhor, porque ele não deixa ser moldado. Eles continuam com os pensamentos deles, não com os pensamentos do Senhor. Aleluia. Colossenses 3, Paulo vai dizer: aleluia, se já ressuscitaste com Cristo, porque buscais as coisas de cima, de onde Ele está, à destra do Pai, e não buscais as coisas desta terra. Mas Ele vai dizer para mim e para ti, aleluia, que nós devemos, nosso corpo, nossas vidas, está escondida com Cristo em Deus. E quando Ele se manifestar, nós também manifestaremos. Aleluia. Ele diz: por isso mortificai os vossos membros e tirai de vós toda malícia,
incomodou a Davi no deserto. E eu pergunto para você, igreja, nesta noite, aleluia, como é que está o teu coração para com Deus? Como é que está o teu pensamento para com Deus? Hoje tu preparou um louvor para cantar. Hoje tu preparou uma coreografia para fazer. Hoje tu tomou banho para vir para a igreja. Hoje tu jogou um perfume cheiroso. E eu pergunto, e a tua alma, o teu espírito está com o mesmo cheiro, com a mesma preparação? Aleluia! Aleluia! Deus te escolheu, te ungiu, te separou. Aleluia! Mas a tua preparação, como está para o Senhor? Aleluia! O Senhor disse em Mateus 23, na cadeira de Moisés se encontra sentado escriba e fariseu. Eles ensinam: estejais atentos, tudo que ele disser, aleluia, e fazei. Se é de Deus, fazei, aleluia. Mas ele disse: não se conformeis com as tuas ações, porque eles pregam, ensinam, mas não mudam um dedo para fazer mudança na tua vida. Mas busca ser bem visto. Tem vestes longas, quer ser bem visto, bem cumprimentado, quer as primeiras cadeiras da sinagoga, na ceia quer as primeiras cadeiras, quer ser visto por todos. Mas ele disse: atentai. Quando os crentes não pregam, só porque os pregadores ficam falando no microfone, dizendo pega, Jesus está indo aí, ó, toca. E a igreja está em alvoroço, não está vendo nada, mas está embriagada com as emoções. Jesus está falando: atentai. Aí quando o Senhor fala, a igreja fala: eu estou pessoa que é da casa. Cuidado com o que você rejeita de Deus. E cuidado com o que não recebe os emoções dos homens. Jesus disse: atentai. O que ele está escolhendo para você é bom, mas o que tem as pessoas te conduzindo? Aleluia. Cuidado com a tua alma. Cuidado com o teu espírito. Deus te chamou para coisa grande. E é necessário tu entender. Davi só foi reinar quando ele aprendeu, aleluias, passar por lutas, por prova, por perseguição, por calúnia, aleluia, por opressão, para que ele sabesse liderar o povo. Tem pessoas que não aguentam nada. Muitas igrejas estão fechando a porta, porque pessoas são ungidas que não estão preparadas. A palavra do Senhor vai dizer para mim, para ti, 1 Timóteo, no capítulo de número 3, aleluia, se alguém, aleluia, essa palavra é fiel, aleluia, e verdadeira, se alguém deseja esse psicopata, ele diz que este homem, esse bispo, seja esse pastor, seja esse presbítero, seja diácono, seja missionário, seja pastora, que seja, ele disse que é preciso essa pessoa ter um esposo só, uma esposa só. Aleluia! Ele precisa fazer a obra perfeita, mas é preciso desejar. Aleluia! Ele precisa ser bem visto na sociedade. As pessoas têm que dar um exemplo. Ele não pode ter casado uma vez, casado outra, e ainda ele vai. E quantas vezes nós não estamos vendo bagunça? Mas o Senhor está dizendo: deseje fazer o certo, escolha o certo. Está na igreja, está vendo que tem erro, procura as coisas, viver a palavra de Deus. Está vendo, está ensinando errado, medita a palavra de Deus, examina as escrituras. Aleluia, porque Jesus disse: cego que guia cego, cairão todos no mesmo buraco. Tu quer ser salvo? Quem vai te salvar é a palavra. Então medita. Aleluia, Davi precisou aprender de Deus no deserto para liderar o povo. Então, igreja, você está aqui para servir o rei. Aleluia.
Você está aqui para guiar alguém. Mesmo que não seja uma multidão, mas uma alma que tu ganhar para o reino do céu, por causa do meu testemunho, essa alma vale mais do que 99. Amém, igreja? Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor, que o Espírito diz à igreja. E não pensa só no que você tem que receber da igreja, mas pensa no que você tem que receber das mãos de Deus no céu. Amém?